Quantas vezes você se pegou dizendo sim, quando na verdade tudo dentro de você queria dizer não? Quantas vezes você priorizou as necessidades dos outros, mesmo que isso significasse ignorar as suas próprias vontades, seus próprios limites, sua própria paz? E depois ficou com aquele peso no peito, aquela angústia, aquela voz interna te questionando: por que eu não consegui me posicionar? Se isso te soa familiar, não se preocupe, você não está sozinho nessa. Na verdade, essa dificuldade em aprender a dizer não sem culpa é mais comum do que parece. E hoje a gente vai conversar profundamente sobre isso. Porque chega. Chega de se colocar sempre em segundo plano. Chega de viver sobrecarregado, cheio de responsabilidades que nem sempre são suas. Tá na hora de entender, de uma vez por todas, a importância dos limites. Sabe, muita gente cresce ouvindo que ser uma pessoa boa é estar sempre disponível. Que dizer não é ser egoísta, é magoar o outro, é decepcionar. E assim, sem perceber, vamos criando o hábito de agradar a todo custo. Nos tornamos expertos em atender expectativas, menos as nossas. Mas existe uma verdade que ninguém te contou, e talvez ela doa um pouco no começo. Toda vez que você diz sim para o outro, dizendo não para si, você está traindo a sua própria essência. Você está se abandonando. E o abandono mais cruel que existe é o autoabandono. Parece forte? E é. Só que é exatamente essa força que você precisa acessar agora para começar a transformar sua vida. E não, isso não tem nada a ver com ser frio, insensível ou egoísta. Tem a ver com respeito. Respeito por quem você é, pelo que você sente, pelo que você precisa. Aprender a dizer não sem culpa é, na verdade, um ato de amor próprio. É você entender que se colocar em primeiro lugar não diminui ninguém. Não faz de você uma pessoa ruim, não te faz menos empático, não te torna menos generoso. Pelo contrário, te torna inteiro. Porque só quem está inteiro consegue oferecer o melhor de si aos outros, sem se perder, sem se esgotar, sem se ferir no processo. Mas eu sei, na prática nem sempre é tão simples, né? A mente começa a criar milhões de justificativas. Ah, mas se eu disser não, vão pensar que eu sou ingrato. Vão se afastar de mim, vão me julgar. E se eu magoar alguém? E sem perceber, você vai se encolhendo, vai se calando, vai aceitando coisas que não te fazem bem, só para não decepcionar ninguém. Só que adivinha? Quem acaba decepcionado é você. Agora me responde de coração. Até quando você vai carregar esse peso? Até quando vai colocar os sentimentos dos outros acima dos seus? Até quando vai continuar dizendo sim, quando na verdade queria tanto, mas tanto dizer não? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já percebeu que não dá mais para viver assim. E isso é poderoso. Isso significa que você já deu o primeiro passo. E eu quero que você saiba, você não precisa se sentir culpado por se priorizar. Você tem o direito, e mais do que isso, o dever de estabelecer limites na sua vida. E talvez você esteja se perguntando, mas por onde eu começo? Como eu aprendo a dizer não sem culpa? A resposta começa entendendo por que você tem tanta dificuldade em colocar limites. A raiz desse problema muitas vezes está lá na infância. Desde pequenos, somos ensinados a buscar aprovação. Crescemos ouvindo frases como: seja bonzinho, não desobedeça, não contrarie, não faça isso que vão ficar tristes com você. E aí, na tentativa de sermos aceitos, desenvolvemos um padrão de comportamento onde agradar os outros se torna uma prioridade, às custas de nós mesmos. Mas existe um preço muito alto por viver assim. O preço da exaustão, o preço da ansiedade, o preço do ressentimento. Porque, no fundo, quando você aceita o que não quer, quando você diz sim querendo dizer não, nasce uma ferida dentro de você. E essa ferida vai se acumulando até transbordar em tristeza, em frustração, em estafa emocional. E olha, não se engane, quem não coloca limites inevitavelmente será colocado à prova pela vida.
porque o mundo não tem como adivinhar onde termina o seu espaço e começa o espaço do outro se você não deixar isso claro. Pensa comigo, se você não se posiciona, se você não expressa o que te incomoda, se você não comunica seus limites, as pessoas vão continuar ultrapassando, não porque sejam más, não porque queiram te prejudicar, mas simplesmente porque você não mostrou até onde elas podem ir. Por isso, aprender a dizer não sem culpa é um exercício de autoconhecimento. É se olhar no espelho e se perguntar: o que é importante para mim? O que eu estou disposto a aceitar? O que eu não aceito mais? Onde estão os meus limites? E aí, aos poucos, você vai percebendo que não é preciso brigar, nem ser agressivo, nem se afastar de todo mundo para se posicionar. Basta clareza. Clareza de quem você é, do que você quer e do que você não quer mais. Sabe aquele convite que você não quer aceitar, mas fica ensaiando desculpas na cabeça? Aquele favor que você sabe que vai te sobrecarregar, mas se sente mal só de pensar em negar? Aquela situação que te deixa desconfortável, mas você finge que não te afeta só para não gerar conflito? Pois é, são nessas horas que você precisa acessar sua força. E sabe qual é o segredo? Falar a sua verdade, com firmeza, mas com respeito, com empatia, mas sem se abandonar. Você pode sim dizer: eu entendo que você gostaria, mas nesse momento eu não posso. Você pode dizer: isso não funciona para mim. Você pode dizer: eu prefiro não. E ponto. Sem precisar se justificar demais, sem inventar desculpas, sem carregar culpa. E talvez você esteja pensando: mas e se a pessoa se magoar? E se ela se afastar? A resposta é simples, por mais dura que possa parecer. Quem se afasta porque você se respeita, nunca esteve verdadeiramente do seu lado. Relacionamentos saudáveis se constroem com respeito mútuo. Quem te ama, quem te valoriza, entende os seus limites e, mais, aprende a te admirar por isso. Ao contrário do que muitos pensam, colocar limites não afasta as pessoas certas, aproxima. Porque quando você se posiciona, você ensina o outro como quer ser tratado. Você mostra que se ama, que se cuida, que se respeita. E quem te quer bem, vai te respeitar também. E aqui vai uma verdade que talvez ninguém te contou. Toda vez que você diz não para algo que te faz mal, você está dizendo sim para a sua paz, para a sua saúde mental, para o seu equilíbrio emocional, para a sua vida. Dizer não é muitas vezes um ato de coragem. Porque sim, existe medo. Medo de desagradar, de ser rejeitado, de ser mal interpretado. Mas deixa eu te contar uma coisa. O medo não pode mais dirigir sua vida. Quem tem que estar no controle é você. E o caminho começa exatamente por aqui. Aprendendo a dizer não sem culpa. E sabe o que é mais libertador? Descobrir que quando você começa a se posicionar, você começa também a se sentir mais leve, mais confiante, mais inteiro. Porque parar de se abandonar é, sem dúvida, uma das maiores formas de autocuidado que existem. E olha, eu não estou aqui para romantizar o processo. Eu sei que no começo dói. Eu sei que dá aquele nó na garganta, aquela vontade de voltar atrás, aquele impulso de ceder de novo. É normal. Isso acontece porque você está rompendo padrões que foram construídos ao longo de anos, talvez de uma vida inteira. Mas sabe o que também acontece? Aos poucos, você percebe que sobrevive, que o mundo não desaba porque você disse não, que as pessoas que realmente importam continuam do seu lado, que você começa a dormir melhor, a se sentir mais em paz, mais alinhado com quem você realmente é. E sabe, tem algo muito bonito nesse processo. Quando você aprende a se respeitar, você também começa a respeitar mais os outros. Você entende que cada um tem seus próprios limites, suas próprias escolhas, seus próprios processos, e isso fortalece suas relações, torna seus vínculos mais verdadeiros, mais sinceros, mais saudáveis. Agora me responde olhando para sua própria vida. Quantas vezes você se colocou em situações desconfortáveis só para não dizer não? Quantas vezes você ignorou seus próprios sentimentos para atender às expectativas dos outros? Quantas vezes você disse sim enquanto por dentro gritava um não desesperado? Isso precisa acabar. E não é de um dia para o outro. É um processo, um passo de cada vez. Começa pequeno, em situações simples do dia a dia. Começa dizendo não para aquilo que te sobrecarrega, para aquilo que não te fez bem, para aquilo que não te faz sentido.
E cada vez que você faz isso, você se fortalece, você se reconstrói, você se reencontra. E talvez você se pergunte, mas por que, mesmo sabendo o que preciso, eu ainda tenho tanta dificuldade em colocar limites? Porque além da criação, existe algo ainda mais profundo. Existe um medo de perder amor, de perder conexão, de ser rejeitado. Porque, no fundo, fomos ensinados que amor está condicionado a agradar, a ser útil, a estar sempre disponível. E isso é uma mentira que vem sendo contada há gerações. Só que a verdade é exatamente o contrário. O amor de verdade não exige que você se anule. O amor que vale a pena não te cobra silêncio, nem te pede para engolir desconfortos, nem exige que você se sacrifique constantemente. O amor verdadeiro respeita. Respeita quem você é, seus limites, suas escolhas. E aqui entra um ponto muito importante. Quem não se posiciona, ensina o outro que pode ser desrespeitado. E isso não significa que o outro é ruim. Significa que você não mostrou onde está o limite. É como uma casa sem cerca, sem muro, sem portão. As pessoas entram, mexem, ocupam, fazem o que quiserem, não porque são invasivas por natureza, mas porque você não deixou claro até onde elas podem ir. Quando você começa a entender isso, uma ficha gigantesca cai. Você percebe que colocar limite não é sobre o outro, é sobre você. É você que estabelece até onde vai, o que aceita, o que não aceita, o que te faz bem, o que te faz mal. E isso muda tudo. E sabe o que é ainda mais interessante? As pessoas te respeitam mais quando você se respeita. Porque quando você se posiciona, você transmite uma energia diferente. Você não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa ser grosseiro. Sua própria presença comunica firmeza, segurança, clareza. E quem te enxerga assim, entende que não dá para ultrapassar certos limites. Mas eu sei que talvez você esteja pensando, tá, mas como eu faço isso na prática? Como eu começo a aprender a dizer não sem culpa? O primeiro passo é se ouvir. Isso parece simples, mas muita gente vive tão no modo automático, tão focado em agradar que nem percebe mais o que sente, o que quer, o que precisa. Então o exercício aqui é: toda vez que alguém te pedir algo, respira fundo e se pergunta: isso faz sentido para mim? Isso me faz bem? Eu realmente quero ou eu estou dizendo sim só para não desagradar? Se a resposta vier carregada de desconforto, de peso, de resistência, é sinal claro de que você precisa dizer não. E tudo bem, você não é obrigado a fazer o que não quer, você não é obrigado a se sacrificar para ser aceito. Você tem direito de escolher. O segundo passo é entender que você não precisa se justificar o tempo todo. Muita gente acha que para dizer não precisa inventar desculpas, criar história, se explicar demais. E não precisa. Um simples não posso, não vou conseguir, isso não funciona para mim, é mais do que suficiente. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. O terceiro passo é trabalhar sua mentalidade. Entender que colocar limites não faz de você uma pessoa ruim. Isso é um mito, isso é uma crença limitante que precisa ser quebrada agora. Porque, na verdade, quanto mais você se respeita, mais você tem para oferecer. Uma pessoa que vive sobrecarregada, cansada, cheia de ressentimentos, não consegue nem se doar de forma verdadeira. Ela dá o que sobra, e às vezes nem isso sobra. Por outro lado, uma pessoa que se cuida, que se respeita, que sabe dizer não sem culpa, oferece o melhor de si, porque ela está inteira, ela está em paz, ela está alinhada com a sua própria verdade. E sabe, tem algo muito bonito nesse processo. Quando você aprende a se respeitar, você também começa a respeitar mais os outros. Você entende que cada um tem seus próprios limites, suas próprias escolhas, seus próprios processos, e isso fortalece suas relações. Torna seus vínculos mais verdadeiros, mais sinceros, mais saudáveis. Agora me responde, olhando para sua própria vida. Quantas vezes você se colocou em situações desconfortáveis só para não dizer não? Quantas vezes você ignorou seus próprios sentimentos para atender às expectativas dos outros? Quantas vezes você disse sim enquanto por dentro gritava um não desesperado? Isso precisa acabar. E não é de um dia para o outro. É um processo, um passo de cada vez. Começa pequeno, em situações simples do dia a dia. Começa dizendo não para aquilo que te sobrecarrega, para aquilo que não te faz bem, para aquilo que não te faz sentido.
E cada vez que você faz isso, você se fortalece, você se reconstrói, você se reencontra. E talvez você se pergunte, mas por que, mesmo sabendo que preciso, eu ainda tenho tanta dificuldade em colocar limites? Porque além da criação, existe algo ainda mais profundo. Existe o medo de perder amor, de perder conexão, de ser rejeitado. Porque, no fundo, fomos ensinados que amor está condicionado a agradar, a ser útil, a estar sempre disponível. E isso é uma mentira que vem sendo contada há gerações. Só que a verdade é exatamente o contrário. O amor de verdade não exige que você se anule. O amor que vale a pena não te cobra silêncio, nem te pede para engolir desconfortos, nem exige que você se sacrifique constantemente. O amor verdadeiro respeita. Respeita quem você é, seus limites, suas escolhas. E aqui entra um ponto muito importante. Quem não se posiciona, ensina o outro que pode ser desrespeitado. E isso não significa que o outro é ruim. Significa que você não mostrou onde está o limite. É como uma casa sem cerca, sem muro, sem portão. As pessoas entram, mexem, ocupam, fazem o que quiserem, não porque são invasivas por natureza, mas porque você não deixou claro até onde elas podem ir. Quando você começa a entender isso, uma ficha gigante cai. Você percebe que colocar limite não é sobre o outro, é sobre você. É você que estabelece até onde vai, o que aceita, o que não aceita, o que te faz bem, o que te faz mal. E isso muda tudo. E sabe o que é ainda mais interessante? As pessoas te respeitam mais quando você se respeita. Porque quando você se posiciona, você transmite uma energia diferente. Você não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa ser grosseiro. Sua própria presença comunica firmeza, segurança, clareza. E quem te enxerga assim, entende que não dá para ultrapassar certos limites. Mas eu sei que talvez você esteja pensando, tá, mas como eu faço isso na prática? Como eu começo a aprender a dizer não sem culpa? O primeiro passo é se ouvir. Isso parece simples, mas muita gente vive tão no modo automático, tão focado em agradar, que nem percebe mais o que sente, o que quer, o que precisa. Então, o exercício aqui é, toda vez que alguém te pedir algo, respira fundo e se pergunta, isso faz sentido para mim? Isso me faz bem? Eu realmente quero ou eu estou dizendo sim só para não desagradar? Se a resposta vier carregada de desconforto, de peso, de resistência, é sinal claro de que você precisa dizer não. E tudo bem, você não é obrigado a fazer o que não quer, você não é obrigado a se sacrificar para ser aceito. Você tem direito de escolher. O segundo passo é entender que você não precisa se justificar o tempo todo. Muita gente acha que para dizer não, precisa inventar desculpas, criar histórias, se explicar demais. E não precisa. Um simples não posso, não vou conseguir, isso não funciona para mim, é mais do que suficiente. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. O terceiro passo é trabalhar sua mentalidade. Entender que colocar limites não faz de você uma pessoa ruim. Isso é um mito. Isso é uma... Relações onde só um cede o tempo todo, onde só um faz concessões, onde só um se anula, não são relações. São prisões emocionais. O amor não é sobre sacrifício constante. O amor é sobre equilíbrio, sobre troca, sobre respeito mútuo. E isso inclui respeitar os limites um do outro. E para te ajudar ainda mais nesse processo, eu quero que você guarde uma frase que pode te acompanhar para sempre. Quando eu digo não ao que me fere, eu estou dizendo sim ao que me fortalece. Anota isso, repete para você, coloca no espelho, no papel, no celular. E toda vez que a culpa tentar te invadir, lembra dessa frase, porque ela é verdade pura. E se você acha que isso pode gerar conflitos, deixa eu te contar uma coisa. Os conflitos que surgem quando você começa a se posicionar não são o problema. Eles são parte do processo de reorganização da sua vida. Eles mostram quem realmente te valoriza, quem te respeita, quem entende que você não está no mundo para ser uma extensão dos desejos alheios. Aliás, quando você aprende a dizer não sem culpa, você também abre espaço para que o outro faça o mesmo. Porque você se torna exemplo. Você ensina, através da sua própria postura, que está tudo bem se priorizar, que está tudo bem cuidar de si, que está tudo bem escolher a própria paz. E sabe o que é mais incrível? Que, ao fazer isso, você não só melhora a sua relação com os outros, mas principalmente melhora a sua relação com você.
Porque no fim das contas, é com você que você vai conviver pelo resto da vida. E se essa relação não estiver saudável, nenhuma outra estará. Então se pergunta agora: o que eu tenho aceitado na minha vida que já não faz mais sentido? O que eu continuo permitindo, mesmo sabendo que me fere, que me desgasta, que me tira a paz? E mais do que isso, o que eu posso começar a fazer hoje para mudar isso? Se você quer começar pequeno, começa dizendo não para aquela tarefa que não é sua, para aquele convite que não faz sentido, para aquele compromisso que te sobrecarrega, para aquele favor que você sabe que vai te fazer mal. E aos poucos você vai percebendo que é mais forte do que imaginava, que você consegue, que você pode, que você merece viver uma vida mais leve, mais alinhada, mais sua. E quanto mais você pratica, mais você entende que aprender a dizer não sem culpa não é apenas uma habilidade social. É, acima de tudo, um exercício diário de autoamor, de autocuidado e de autorrespeito. É uma decisão consciente de não se abandonar mais, de não se colocar mais no final da fila da sua própria vida. E talvez você perceba que, durante esse processo, algumas pessoas vão se afastar. E sim, isso pode doer. Mas sabe o que dói muito mais? Viver uma vida inteira desconectado de si mesmo, se moldando, se encolhendo, se sufocando para tentar caber em espaços que nunca foram seus. Quando você entende isso, fica claro que quem se afasta porque você se respeita não te fazia bem. Quem some porque você disse não, só estava ali enquanto você aceitava se anular. E por mais difícil que seja, isso é libertador. Porque quem fica, quem permanece, quem te apoia, são as pessoas que realmente te querem bem. Pessoas que te amam pelo que você é, não pelo que você faz por elas. E aqui vem outra reflexão poderosa. Quem se ama, ensina ao mundo como quer ser amado. E isso começa quando você se posiciona, quando você estabelece limites, quando você escolhe, com coragem, viver uma vida que tenha a sua cara e não a expectativa dos outros. A verdade é que, muitas vezes, a gente espera que o outro perceba sozinho que está passando dos limites, que perceba que está exigindo demais, cobrando demais, se aproveitando demais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você não falar, se você não mostrar, se você não se posicionar, a maioria não vai perceber. Não porque são ruins, mas porque estão ocupados demais olhando para si mesmos, para suas próprias necessidades. Por isso, a responsabilidade de ensinar onde estão os seus limites é sua. E não, isso não é ser duro. Isso é honesto. Isso é verdadeiro consigo e com o outro. Porque fingir que está tudo bem quando não está também é uma forma de mentira. Uma mentira silenciosa que vai te corroendo por dentro até não sobrar mais nada de você. E olha, às vezes o não nem precisa ser dito com palavras. Às vezes o não vem no silêncio. Vem na escolha de não responder, de não participar, de não se envolver em situações que te fazem mal. Porque aprender a dizer não sem culpa também é escolher onde colocar sua energia, seu tempo, sua presença. E tem mais uma coisa que você precisa entender. Toda vez que você diz sim para tudo e para todos, você inevitavelmente diz não para você. Não para o seu descanso, não para os seus sonhos, não para os seus projetos, não para a sua saúde mental, não para a sua paz. E chega de viver assim. Porque o preço de não se posicionar é alto. É viver cansado, é viver ansioso, é viver frustrado, é viver ressentido. E você não nasceu para isso. Você nasceu para viver uma vida leve, uma vida com significado, uma vida onde você se sente inteiro, verdadeiro e livre. E sabe o que é mais transformador? É perceber que quando você começa a dizer não, o mundo não acaba. Ninguém morre porque você se posicionou. E mais do que isso, você começa a perceber que aquele medo que te paralisava era só isso, medo. Medo alimentado por histórias que você contou para si mesmo durante anos. Histórias que diziam que se você se posicionasse, você ia ser rejeitado, abandonado, deixado de lado. E não é assim que funciona. Na verdade, quando você começa a se posicionar, quem te ama de verdade passa a te admirar ainda mais, porque vê a sua força, vê a sua coragem, vê que você se ama. E quem se ama naturalmente se torna mais leve, mais inteiro, mais seguro, e isso é magnético. Isso atrai pessoas, oportunidades, situações que estão na mesma frequência que você.
E aqui vai uma coisa que precisa ficar muito clara. Aprender a dizer não sem culpa não significa nunca mais ajudar ninguém. Não significa ser uma pessoa fria, insensível ou egoísta. Pelo contrário, significa escolher ajudar quando faz sentido, quando é possível, quando não vai te ferir no processo. Ajudar com consciência, com limites, com equilíbrio. Porque ajudar não pode ser sinônimo de se abandonar. Cuidar do outro não pode significar esquecer de si. E ser generoso não significa ser disponível 100% do tempo para todo mundo, em qualquer situação. Generosidade sem limite vira exploração. E amor sem limite vira dependência. E nenhuma dessas coisas é saudável. Então, a partir de hoje, eu te convido a fazer um compromisso. Um compromisso com você. De se ouvir mais, de se respeitar mais, de se priorizar mais. De não aceitar mais migalhas. De não aceitar mais ser sobrecarregado. De não aceitar mais viver em função das expectativas alheias. E para te ajudar nesse processo, eu quero te propor um exercício simples, mas muito poderoso. Pega um papel e uma caneta e responda sinceramente. Quais são as situações que mais te causam desconforto por não conseguir dizer não? Quais são os medos que surgem quando você pensa em se posicionar? O que você está disposto a começar a fazer diferente a partir de hoje para se respeitar mais? Responde com sinceridade. E depois olha para essas respostas e percebe, nenhum desses medos é maior do que a dor de continuar se adoando. Nenhum deles vale mais do que a sua paz, a sua saúde emocional, a sua felicidade. E sim, é um caminho, é um processo, não é mágica, não é de um dia para o outro, mas começa agora. Começa com um passo, começa com uma escolha. A escolha de se olhar no espelho e dizer, eu me respeito, eu me escolho. Eu me amo. E pode ter certeza que quando você começa a se tratar com esse amor, com esse respeito, com esse carinho, a vida começa a te tratar da mesma forma. Porque tudo começa em você, sempre. E eu quero que você se lembre disso para sempre. Dizer não não é rejeitar o outro, é acolher a si. Dizer não não é ser egoísta, é ser justo consigo. Dizer não não é ser frio, é ser verdadeiro. E a sua verdade é sagrada. A sua verdade merece ser ouvida, respeitada e honrada, principalmente por você. Então, toda vez que a culpa tentar bater, lembra que você não está fazendo mal a ninguém. Você está escolhendo se cuidar. Você está escolhendo se proteger. Você está escolhendo se amar. E não existe nada mais bonito, mais poderoso e mais transformador do que isso. E se esse conteúdo fez sentido para você, se te tocou, se te ajudou de alguma forma, compartilha. Porque assim como você, tem muita gente lá fora precisando ouvir isso. Precisando entender que viver sobrecarregado não é amor. Que se anular não é generosidade. Que se abandonar não é virtude. Aprender a dizer não sem culpa é, na verdade, o primeiro passo para construir uma vida com mais amor, mais paz, mais equilíbrio e, acima de tudo, mais respeito. Porque quando você aprende a se respeitar, o mundo aprende também. Gratidão por estar aqui. Gratidão por escolher a si. Gratidão por estar disposto a se transformar. Que você nunca mais se esqueça do seu valor. Que você nunca mais aceite menos do que merece. E que a partir de hoje, você tenha a coragem de se escolher, sempre.